lição de número 16. Ainda sobre a nossa série de estudos sobre o panorama bíblico do Antigo Testamento. Nós tivemos a nossa lição 16 no livro de Eclesiastes. Depois nós, na semana passada, tivemos uma programação especial de missões. E hoje nós estamos retornando à lição de número 16. Apenas para recapitular, nós trabalhamos essa lição até de uma maneira um tanto diferente, como a gente tem habitualmente trabalhado com as lições. E nós fomos acompanhando com vocês a proposta do esboço, que está logo ali na página 85, e cada um dos capítulos que nós trabalhamos o esboço dividido aqui pelo autor da revista, Eclesiastes 1 e 2, 3, 4, 6, 7 a 10, 11 e 12, nós fomos trabalhando com vocês o esboço, aquilo que o esboço apresenta, a mensagem, a reflexão, a aplicação e também a reflexão da conclusão. Tudo isso a gente trabalhou há 2 semanas atrás. E só para lembrar os irmãos, nós seguimos essa maneira porque o autor da revista nos apresentou aqui que o escritor do Eclesiastes, conhecido como Salomão, na tradição da igreja cristã, ele fez essa exposição desse livro como se fosse uma grande mensagem, como se ele fosse um pregador. É por isso que a gente mudou um pouquinho, trabalhando cada esboço de capítulo para cada mensagem, reflexão e aplicação. E o que nos restou para desenvolvermos hoje, se o Senhor nosso Deus permitir, são as doutrinas, que é o tópico 3, e também o tópico 4 e a conclusão. Mas para a recapitulação dos irmãos, as informações básicas deste livro, o autor, pela tradição, é reconhecido como Salomão. Nós temos a data aproximadamente 935 a.C., ou seja, quase 1000 anos antes da vinda de Cristo, Salomão escreve este livro. O versículo-chave, que é inclusive o versículo da leitura, que nós estaremos fazendo agora, e também no final, é Eclesiastes 2:11, que você pode abrir a sua Bíblia, nós estaremos lendo esse versículo, e também na leitura áurea do texto, quando estiver sendo lido aqui o relatório da escola bíblica. Eclesiastes 2:11, todos vamos ler juntos, por ser apenas um único versículo. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Há 2 semanas atrás, quando nós estávamos lecionando esse estudo, nós enfatizamos aos irmãos que, se pegarmos aqui o versículo isoladamente, nós podemos incorrer em alguns erros. E aí é bem perigoso sempre que você usa um versículo fora do seu contexto. E olhando apenas para esse versículo, nós diríamos que a conclusão seria de que, na verdade, na vida tudo é vaidade, não é necessário nem trabalhar, e nem vale a pena trabalhar e nem fazer mais nada nessa vida. Mas, graças a Deus, nós estudamos, os irmãos estavam aqui, ajudaram na construção do estudo, que nós encontramos aqui essa primeira declaração como uma realidade daqueles que vivem sem o temor de Deus, vivendo a sua vida apenas com a sua própria vontade, trabalhando todos os dias sem entender que é Deus quem dá a vida e tudo mais. E que, graças a Deus, nós também lemos outros versículos que apontaram, que nos ensinaram, que nos fazem refletir de que quando nós temos temor, quando nós amamos ao Senhor,
E quando nós compreendemos que o Senhor é, de fato, aquele que providencia, como foi aqui falado pelo presbítero Sérgio, nessa ilustração, nesse testemunho de que até o ar que respiramos é uma bênção, é uma dádiva do Senhor. Quando nós reconhecemos que tudo vem do Senhor, bom, aí esse trabalho passa a ser bênção. Todas as demais atividades da nossa vida, debaixo do temor, debaixo da obediência, debaixo dessa compreensão, glorificam o nome do Senhor, tá bom? Só estou recapitulando aquilo que nós falamos, claro que não dá para recapitular tudo, mas essencialmente nós encontramos aqui o fato de que sem Deus, tudo isso é encarado como uma vaidade, mas com Deus nós reconhecemos todo o valor que há em uma vida. É por isso que, lá no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, capítulo 12, nós encontramos aqui declarações de um homem, agora chamado como sábio, que depois de observar os aspectos da sua vida, que viveu em algum momento sem compreender o valor, o temor ao Senhor, mas que caindo em si, ele inclusive traz uma orientação até para os mais jovens, no capítulo 12, onde ele diz assim, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então, quando ele traz essa orientação, é porque ele sabe, viveu dias em que não havia grande prazer, não havia grande satisfação, não havia grande contentamento para aqueles que vivem apenas correndo atrás do vento, vivendo uma vida sem sentido, onde tudo é vaidade. Porém, esse homem, agora já consciente do seu temor ao nosso Deus, ele traz uma orientação, até mesmo para os jovens, para nunca se esquecer do Senhor. Tratando daquilo que nós vamos falar hoje, tópico 3, doutrinas. E é interessante, irmãos, quando a gente fala de doutrina, a gente fala de ensinamento, a gente fala de orientações da palavra de Deus ao nosso coração. E o livro do Eclesiastes, por ser um livro que faz parte do cânon bíblico, um livro que faz parte da Bíblia, é a palavra inspirada por Deus, nos traz aqui dois grandes ensinamentos básicos que nós já sabemos, mas que precisamos nos lembrar e aplicar todos os dias da nossa vida. Doutrinas. A primeira doutrina que o livro do Eclesiastes traz aqui, na proposta do autor de nossa revista, é Deus, o Criador. É tão interessante a gente pensar em Deus como Criador, só que a gente precisa entender como esse Criador, ele trabalha para criar, sustentar, administrar tudo aquilo que ele criou. Então, nós vamos seguir esse caminho aqui. Nós acabamos de ler Eclesiastes 2, 12, 1, que diz, lembra-te do teu Criador. Ok? Uma coisa muito interessante é que a Bíblia, o Antigo Testamento, é claro em apresentar que Deus criou todas as coisas no céu e na terra, que Ele criou as estrelas, e criou o mar, criou tudo que neles há, mas é tão interessante que na conclusão deste livro, este homem que viveu inúmeras experiências, ele chama para uma relação pessoal. Ele não diz, lembra-te do Criador. Ele diz, lembra-te do teu Criador. Ele chama a uma responsabilidade de consciência
de que nós fomos feitos, fomos criados e vivemos, e como diz no Novo Testamento, nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós respiramos. Lembra-te do teu Criador, aquele que pode fazer com que a nossa vida não seja algo vazio, algo sem sentido, algo que em algum momento a gente olhe para a vida e diga assim: eu não tenho prazer no meu trabalho, no meu lazer. Lembra-te do teu Criador, para que a sua vida, de fato, não seja vazia de sentido. E aqui, nós vamos encontrar aqui, na proposta do estudo, o Deus que é Criador e o seu papel como Criador. Ele vai além de fazer todas as coisas. Ele criou, ele fez. Alguém pode ler, por favor, Eclesiastes 11:5? Ele faz todas as coisas. É citado aqui o caminho do vento. Inclusive, esse caminho do vento é trabalhado no Novo Testamento, diz que o nascido de novo é como o vento. E você não sabe? E aqui o Eclesiastes diz isso também. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento. Bem, é claro que existem estudos sobre os ventos, não é? Aí o nosso diácono Orlando, de vez em quando, está lá, dando uma olhada lá na previsão, sabe que lá na Defesa Civil se fala muito sobre previsão do tempo, a velocidade do vento, maré. Há muitos estudos, mas quem determina? Quem criou isso? Quem sabe para onde o vento vai e vem? De que força e velocidade ele tem? Deus. Ele não só criou o vento, mas ele sabe até o direcionamento deste vento, a força desse vento e o propósito dele. Ele cita aqui também, falando sobre a reflexão do homem quanto à sua limitação e a grandeza de Deus, ele diz assim: e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. É claro que existem vários estudos sobre a concepção, a formação. Claro que já existem vários estudos que se observa, mas, irmãos, não se consegue, por exemplo, estabelecer plenamente qual é o momento da origem da vida. Em que momento a alma, a consciência é colocada. Não se tem domínio para se produzir vida humana. Embora, há tempos atrás, a ciência começou a trabalhar uma produção. Os irmãos lembram da ovelhinha? Como é que era o nome dela mesmo? Era Dolly? Hã? E a ciência trabalha, tenta fazer isso. Claro que é um sonho do ser humano ser capaz de produzir vida. Mas a vida humana pertence a Deus, criada por Deus, e todos os detalhes da minha existência e da sua pertencem a Ele. Não só como nos formamos no ventre de nossas mães, mas o tempo da nossa vida no início e o tempo da nossa partida, a nossa estatura, os fios de cabelo, tudo que diz respeito à minha e à sua vida, Deus não somente criou, mas Ele sabe, conhece, inclusive o mais profundo do meu e do seu coração, os meus e seus pensamentos, os meus e seus sentimentos, as nossas angústias e lutas, tudo está debaixo do conhecimento do Criador. Ele não só cria, mas Ele tem a capacidade de conhecer tudo que Ele criou. E quando diz tudo, fala também de mim, fala de você, fala do vento, fala das
matas, fala do oceano, fala das estrelas. Ele é o Criador. Ele é aquele que pode, como nós estávamos falando, dar a vida. Eclesiastes capítulo 8:15. Por favor, alguém leia 8:15, já pode ler o 9, versículo 9 também. Capítulo 9, versículo 9, por favor. 9, 9. Isso. Isso. Uma expressão, uma declaração, um apontamento sobre a vida natural, sobre aquilo que Deus nos permite viver. E é claro que sem Deus, sem a orientação de Deus, sem a compreensão de que Ele é o Criador, tudo isso que você vai viver aqui, vai trabalhar, vai se divertir, vai comer, vai beber, vai se alegrar, vai ter prazer na mulher, isso sem Deus é vazio. É vaidade, como ele diz. Com Deus, com o direcionamento de Deus, com a consciência, com a compreensão de que Ele é o Criador, mantém todas as coisas, conhece tudo, abençoa, aí então é uma porção maravilhosa da nossa vida. E a gente precisa aprender a viver essa porção maravilhosa que Deus nos deu debaixo do temor do Senhor. Por isso que quando a gente olha um cristão, a gente tem que... de vez em quando, conversar com alguns irmãos se eles estão felizes ou não por viver. Porque tem hora que você encontra um irmão em Cristo que parece que ele está muito triste porque está vivo. Porque não se vê um sorriso. É claro que nós temos lutas, é claro que nós temos dificuldades, é claro que nós temos problemas. Mas, irmãos, a vida é uma dádiva. É um dom. E deve ser vivida com muita alegria. Quando se tem a consciência de que Ele é o Criador, de que Ele é o sustentador e de que Ele é o abençoador, e para alguns concedeu a possibilidade de trabalhar, a ponto de você também ter a possibilidade de ter uma família, de ter uma comunhão com ela e de poder viver nessa vida alguns prazeres que são muito simples, como aqui foi dito, o prazer de comer, de beber e de se alegrar, ou até mesmo de estar aqui muito alegre com a mulher que você ama. Debaixo da orientação do Senhor, até essas coisas simples ganham um sentido e nos trazem muita felicidade aos nossos corações. Coisas simples, mas que são maravilhosas no Senhor. Quando se tem a compreensão correta de que isso não é uma vaidade. Sem Deus é vazio e vaidade. Com Deus é bênção, alegria, felicidade. Mas o autor ainda diz que, além dele ser aquele que fez todas as coisas da vida, ele também é o organizador da vida. Eu quero destacar, porque esse é o texto que eu mais uso, mais utilizo em momentos bem difíceis da vida. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo de número 3. Eclesiastes capítulo 3. Deus é o organizador da vida. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o 8, eu quero ler com vocês, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer,
tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem o seu tempo. Esse é um texto que normalmente é o texto que eu mais utilizo em momentos de perda e luto, em momentos de sepultamento, em momentos de morte. Porque em tempos de morte a gente tem que refletir sobre a vida. E Deus organiza, e aqui o fato de organizar Ele proporciona à vida humana cada tempo para que o homem compreenda a sua postura e a resposta que nós precisamos dar a cada tempo. Às vezes, irmãos, o tempo de tristeza ensina muito. Embora você, eu, nós não queiramos passar nenhum tempo de tristeza. Quem quer ficar triste? Ninguém quer ficar triste. Mas muitas vezes, Deus permite o tempo de tristeza e choro para nos ensinar. Como diz a palavra do Senhor, há mais sabedoria, há mais reflexão, até no valor da vida, na casa de luto, mais do que na casa de festa. Muitas vezes o momento de pranto, de choro, de dor, de angústia, são necessários. E Deus sabe disso. A grande questão é que esse tempo que Deus permite e que faz parte da organização da vida humana, Deus espera de nós a nossa postura. Você pode ficar revoltado ou você pode buscar o Senhor para passar esse tempo em temor a Ele. Muitas pessoas passam momentos difíceis porque, na verdade, plantam sementes para tempos difíceis. São frutos, muitas vezes, das ações humanas. Mas, muitas vezes, algumas questões que fazem parte de uma soberania de Deus, Deus permite que, em alguns momentos, a gente tenha um choro. Às vezes, nós estávamos conversando, foi até parte do estudo de quinta-feira. Muitos cristãos, eles não têm compreensão correta das necessidades das provações. Em meio a muitas provações, vem choro, vem angústia, vem dor, mas a aprovação é para quê? É para sermos aprovados. Em meio à aprovação vem a tentação. O tentador, ele vem para que você e eu, para que nós não sejamos aprovados. Por isso, no momento de choro, de angústia, de dor, de sofrimento, normalmente há uma tentação para você abandonar a sua fé, para você deixar a comunhão, para você não seguir o caminho cristão. Isso é o tentador. Mas a provação é para que, diante de uma situação difícil, diante de uma adversidade, você mantenha a sua esperança em Deus, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio ao choro. Essa agenda de Deus, esse controle de Deus é real, irmãos. Até mesmo quando nós estamos sofrendo, como resultado de nossas ações, há uma soberania de Deus que vem ao nosso encontro e nos orienta, e nos corrige, e nos chama a experimentar o poder de sua transformação. Deus é soberano em todos os aspectos da vida. Nós só precisamos buscá-lo e sempre obedecê-lo. Deus também mantém
até mesmo as coisas mais simples. Capítulo 1, versículo 5 até o versículo 7. Simples aos nossos olhos, tá? Capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Por favor, alguém pode ler? Quando nós observamos essa coisa que a gente chama de simples, que não é tão simples assim, a questão do universo, como, por exemplo, o Sol, o movimento da Terra em volta do Sol, em volta de si mesma, é tudo até bastante complexo. Mas o nosso olhar simples, o Sol nasce e se põe. Isso não é o acaso. Isso é o governo de Deus. Foi falado aqui do vento, está no sul, vai para o norte, do norte volta para o sul, continua ali o seu circuito natural. Mas isso não é obra do acaso, não, gente. Está debaixo do governo de Deus. Os rios, depois você faz um estudo sobre os rios, quão interessante é. E eles estão sempre correndo em direção ao mar e tudo está debaixo do equilíbrio pleno e do governo de Deus. As coisas mais simples, como a capacidade que você tem agora de respirar, até mesmo a capacidade que você tem agora de olhar para mim, de pensar e de entender. Isso é de uma complexidade tão grande e, ao mesmo tempo, para nós, algo muito simples. E Deus é quem governa tudo isso. Ele é soberano. Então, quando nós observamos essa expressão do Deus Criador, o autor do Eclesiastes, ele não aponta a um Deus que criou e deixou a sua criação. E existe por aí uma compreensão, uma teologia, um ensinamento, uma doutrina, e muitas religiões seguem essa doutrina, que reconhecem o Criador, que reconhecem que há um ser soberano, que chamam de Deus, que criou todas as coisas, porém, após a sua criação, ele deixa a sua criação seguir a sua própria vontade e viver simplesmente a consequência, a sequência da sua existência. Inclusive, usam o texto bíblico. Porque o texto bíblico diz assim, que em 6 dias, Deus, ele completou a criação dos exércitos celestiais. Criou os céus, criou a terra, criou o homem, e no sétimo dia ele fez o quê? Aí as pessoas pegam esse descansou do Senhor e dizem assim, ó, Deus não intervém mais na sua criação. Ele não precisa mais trabalhar nenhum aspecto, por quê? Tudo que ele estabeleceu, vai seguir o fluxo daquilo que ele mesmo estabeleceu, e ele não precisa mais se relacionar com nada daquilo que ele criou. Mas a Bíblia não diz isso. Em Eclesiastes, e é o livro que nós estamos estudando, ele não só é o Criador, mas ele é o sustentador, ele é o administrador, ele é o Senhor de toda a criação. Dos aspectos mais simples aos nossos olhos, como o sol que nasce e se põe, o vento que vai do sul para o norte, ou como a formação de uma vida no ventre da sua mãe. Tudo está debaixo do poder do Senhor. Isso me faz pensar algumas coisas. Dentre elas, será que nessa criação tão linda, existe algo que Deus não possa intervir e realizar? Como que Jesus andou sobre as águas? Aí, claro que alguém vai dizer, dando um passo após o outro. A pergunta não é de que maneira ele andou, mas como ele conseguiu andar?
como o Mar Vermelho se abriu. Como ele conseguiu fazer isso? Como ele ressuscitou Lázaro? Como ele conseguiu fazer isso? Como, na compreensão daqueles homens, eles olharam, como o sol parou? Como que o Jonas sobreviveu no ventre do grande peixe? Como? Como se multiplicaram alguns poucos pães e peixes para alimentar uma grande multidão? Como? Como o cego voltou a enxergar? Como aquele cego de nascença enxergou? Como aquele coxo voltou a andar? Como isso é possível? Tudo é possível ao Criador. Tudo é possível ao Criador. Como ele pôde fazer o homem do pó da terra? Como, gente? Como ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu fazer a mulher da costela de Adão? Como isso é possível, irmãos? Tudo é possível ao Criador. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele fará novos céus e nova terra. Tudo que a gente vê vai se desfazer. Como isso é possível, gente? Como ele disse, haja luz e houve luz? Como ele conseguiu separar as águas acima do firmamento com as águas debaixo do firmamento? Como que ele conseguiu trazer vida no mar? Obrigado. Como ele conseguiu produzir vida na terra? Como ele conseguiu? Tudo é possível ao Criador. E ele não nos abandonou. A humanidade, grande parte dela, vive na vaidade, usando Eclesiastes. Ou seja, sem temor a Deus, sem a compreensão de que Ele é o sustentador e Ele quem dá todas as coisas, e vive por viver. Costumam cantar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas até esses que vivem desta maneira, não conseguem sair da soberania e do governo do Criador. Deus é o Criador e Ele pode fazer tudo que assim glorifique o seu nome. Então, existe algo na minha vida e na sua vida que Ele não possa intervir e mudar? Não existe. Ele pode, em qualquer momento, agir em favor da minha vida e da sua vida, intervindo na nossa história e transformando tudo que for necessário para a sua glória. Ele é o Criador. A outra doutrina que é apresentada aqui no livro do Eclesiastes é exatamente a decadência do ser humano, o ser humano decadente. E nós encontramos aqui um grande realismo, uma consciência tão grande em Salomão, que ele reconhece a natureza caída. E é claro, irmão, se ele reconhece a natureza caída, a grande base para a sua primeira reflexão é ele mesmo. O fato de que até esse homem cometeu pecados. Segundo Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Eu vou ler aqui, capítulo 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas. Essa é uma expressão bem simples e clássica da separação que há entre Deus e o homem. Ele está exaltando a soberania de Deus, a glória de Deus que está nos céus e nós que estamos apenas aqui na terra. E aqui na terra, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro.
Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó retornarão. Capítulo 6, versículo 6. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Aqui uma visão sobre a morte física. É claro, irmãos, que nós temos a compreensão bíblica de que a alma volta para Deus, o espírito volta para Deus que o deu. Mas a questão aqui é que essa natureza humana, essa natureza carnal, essa natureza, por estar distante e separada do Deus Todo-Poderoso, ela sofre os efeitos da morte física. E aí no capítulo 7, versículo 20, vai acompanhando aí a leitura, diz assim: não há justo sobre a terra que faça o bem e não peque. E aí Paulo vai escrever na sua carta aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há 1000 anos antes de Cristo, essa literatura aponta para a realidade do pecado universal. Todo ser humano peca. Todo ser humano distante de Deus, todo ser humano sofre os efeitos da morte física, porque o salário do pecado é a morte. E sabemos da morte espiritual, da morte física e da morte eterna. E aqui o destaque é para a morte física. E o pecado domina a raça humana por completo. No capítulo 9, versículo 3, ele diz assim: este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. A humanidade, e ela segue essa sequência, realmente vai de mal a pior por conta dos efeitos do pecado. Então, há várias realidades aqui que o pecado produz na vida do ser humano. E está aí no tópico 3.2. A opressão, a inveja, a ganância, a arrogância, a ira, a imoralidade sexual. E aqui é tão interessante, irmãos, e eu quero ler com vocês, a consequência final do pecado, indica o escritor, ou chamado pregador do Eclesiastes, é a morte prematura. No capítulo 7, versículo 17. Alguém pode ler, por favor? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas loucos, por que morrerias fora do seu tempo? Uma pergunta interessante, porque para ele, a pessoa que é louca e a pessoa que é perversa pode ter aí a sua vida, então, retirada antecipadamente? Capítulo de número 8, versículo 13. Interessante que, para o escritor de Eclesiastes, Salomão, o homem perverso, a pessoa má, não faz sentido ela nem ficar muito tempo na terra. E na compreensão dele, nós sabemos, irmãos, que há tempo para todas as coisas, ele mesmo escreveu, certo? Ele não está aqui determinando o tempo em que homens maus irão viver, mas a observação dele é que pessoas mais perversas têm os seus dias minimizados na terra. Agora, deixa eu trazer para uma questão da nossa observação no nosso tempo. Pessoas que se envolvem em práticas de maldade, de violência, de perversidade,
que acontece com elas? Infelizmente, em sua grande maioria, morrem, e a gente costuma dizer que morreu antes da hora. Envolvidos em violência, olha lá, morreu tão novo. Pela maldade, pela perversidade, pela violência, entrando em caminhos. Alguns dizem assim, buscou a morte. É nesse sentido que ele está falando. Que homens maus, pessoas perversas, entram por caminhos e pela sua maldade e perversidade elas podem ter os seus dias reduzidos. Mas é claro que nós sabemos, irmãos, que quem determina o momento, segundo a sua graça e bondade e soberania, é o Senhor. Ele é misericordioso. Ele mesmo diz, terei misericórdia de quem eu? E nós conhecemos muitas pessoas que pela própria maldade, perversidade, por andar em caminhos errados, já até poderiam ter morrido. Mas eu estou apenas destacando que a visão de Salomão para o livro de Eclesiastes, onde viver uma vida de perversidade e maldade é vaidade, onde viver maldade, perversidade, seguir esse caminho, abrevia o seu tempo de vida. Porque é como se ele buscasse, pela maldade e perversidade, se encontrar com a morte mais cedo. É nesse sentido que o autor está trabalhando esse texto. Mas apesar da decadência humana, a imagem do Criador não é totalmente ofuscada pelo pecado. O ser humano é visto como uma criatura complexa, vivendo tanto a realidade material pela carne, como a imaterial expressa na alma e no espírito e no coração. E aqui é bem interessante, irmãos, capítulo 11, verso 10, vai dizer uma coisa que é algo normal. Afasta-te, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aqui ele está falando apenas do aspecto físico, humano, carnal. Mas no capítulo 6, versos 2 e 3, diz assim: o homem a quem Deus conferiu riqueza, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, também isto é vaidade e grave aflição. Versículo 3. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até a avançada idade, e a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. E aí até uma expressão muito forte, né? Mas aqui ele usa a expressão alma como aquilo que tem a consciência e pode viver o prazer de uma vida. Ou seja, uma alma sem prazer, uma alma que não consegue ter alegrias e contentamento naquilo que vive, ele até usa uma linguagem muito forte, um aborto seria melhor. Ele está falando dentro de um contexto, não podemos tirar do contexto, de que toda vida é uma vaidade quando você não vive com contentamento diante de Deus. Então, seria melhor não ter nascido. Essa seria a expressão do autor. Mas não é porque não poderia ter nascido porque ele não valoriza a vida, não. É porque uma vida sem sentido diante de Deus é como se ela não tivesse existido. É isso que ele está querendo dizer. Mas ele fala sobre a alma. Porque, por mais que nós sejamos pecadores, eu quero me lembrar aqui, me lembrar apenas para testemunhar, tá, gente? Me lembrar do tempo que eu não tinha Jesus, ok? Eu não tinha Jesus, mas eu tinha a minha constituição física. Eu me alimentava, eu saía, eu praticava esporte, eu estava crescendo, eu estava me desenvolvendo como pessoa. Embora sendo pecador, essa é uma realidade natural. As pessoas, porque são pecadoras, elas não param de crescer, elas não param de se desenvolver,
elas não param de fazer as suas atividades físicas, ou seja, o pecado não anulou isso. Quando eu não tinha Cristo no meu coração, tinha algumas práticas que eu saía, me divertia com familiares, praticava esporte, sempre gostei muito de praticar esporte, tinha momentos de alegria no esporte, então a vida tinha uma porção de alegria, e a minha alma tinha uma porção de satisfação. Embora sendo pecador, a alma ainda sente alegria, tristeza. É esse o sentido que ele está falando. É claro que sem Deus, tudo isso vai se tornando vaidade e vazio. Isso todos nós passamos, e Cristo preencheu o nosso coração e a nossa alma. O autor aqui ainda fala também sobre a questão do Espírito, capítulo 12, verso 7. E o pó volta à terra, como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. É tão interessante porque lá há 1000 anos antes de Cristo fala de corpo, fala de alma, fala de espírito, fala de coração. Então, embora o pecado seja uma realidade, o pecado não destituiu a natureza humana do seu aspecto físico, do seu aspecto emocional, do seu aspecto espiritual. O pecado, irmãos, aqui na linguagem do Eclesiastes, o que ele fez? Ele não nos anulou como pessoa, mas ele desalinhou a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma com a mente e o coração de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, embora o ser humano seja decadente, pecador, mas Deus manteve, mesmo após o pecado, aspectos da natureza humana natural, que é a vida, o crescimento, aspectos da natureza humana, que são os seus sentimentos e alma, e até mesmo a possibilidade do espírito do homem se tornar, de fato, alinhado com Deus, e graças a Deus isso aconteceu, porque o Espírito Santo entrou e permanece em cada um de nós. Diga. É uma situação difícil. Nosso irmão fala sobre uma realidade de uma pessoa que veio aqui, esteve um tempo aqui, certamente pedindo a Deus um emprego, e o emprego veio e aconteceu que a vida dele foi ceifada. E às vezes a gente fica um pouco, pensativo, reflexivo, ou até mesmo angustiado em não ter como responder plenamente se isso estava determinado por Deus, se foi reflexo de algumas de suas ações ou simplesmente da maldade das pessoas. Quando a gente não tem a compreensão, a gente deve ter sempre muito temor ao Senhor quanto àquilo que há no nosso coração e na nossa mente. Deixa eu contar um testemunho rápido, eu já contei isso aqui para os irmãos, há um bom tempo atrás. Um companheiro de trabalho nosso, ele não estava trabalhando, não era o dia dele de trabalho, porém, ele estava saindo do seu plantão, foi feito um pedido a ele. E ele prontamente atendeu o pedido
e foi até o Rio fazer um trabalho administrativo. Não, ele já tinha cumprido o plantão dele, não precisava ir, mas foi e fez um favor. Retornando, ali próximo à Lambicada, Praia do Machado, houve um acidente e ele faleceu. Ele morreu ali naquele local. No outro dia, ele morava em Paraty, no outro dia eu estava entrando no plantão 24 horas e ele servia com a gente lá. E foi um momento muito difícil. O fato é que, alguns dias depois, nós fomos visitar a sua esposa. E até fomos levar um dinheiro lá, porque ele trabalhava, ele tirava alguns serviços e a gente pagava o serviço para ele. Inclusive, eu mesmo fui lá levar um dinheiro para ela, que ele tinha tirado 2 serviços meus. E quando nós chegamos lá, estava eu, mais um irmão em Cristo na viatura, e até então, essa outra pessoa, a terceira pessoa, era kardecista, que hoje é cristão também. E aí essa pessoa, para trazer um consolo para aquela mulher, disse o seguinte para ela: olha, calma, às vezes a vida acontece, esses problemas acontecem, mas olha a frase que ele usou, ele, não foi nem eu nem o outro irmão em Cristo, não. Jesus te ama. Quando falou isso, a mulher virou para ele e falou assim: como ele pode me amar se ele tirou o meu marido? E aí, irmãos, ficou aquela situação. Até aí, tudo bem, continuamos, falamos e tal. Quando eu estou retornando, aí o outro irmão em Cristo, dentro da viatura, disse o seguinte: sabe que é verdade mesmo? Porque eu também fiquei muito chateado com Deus, porque Deus o levou. Porque isso tudo é culpa de Deus. Aí eu precisei intervir. Falei: olha só, querido, a morte entrou nesse mundo por causa de Deus? Foi Deus que criou a morte? Ele é o culpado? E ele era pecador? Ele estava sujeito à morte. Deus é misericordioso, Ele tem misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. Agora, eu não quero, de maneira nenhuma, entrar em uma soberania da qual eu nem consigo compreender plenamente. Ele poderia ter tido misericórdia com ele? Sim. Não teve por quê? Eu não sei responder. Então, às vezes as coisas acontecem na vida humana, natural, que envolve a alma, e a gente não sabe responder. Então, eu só estou falando isso porque o nosso irmão também fez uma colocação, e às vezes é difícil a gente ter a resposta para isso. O que eu tenho plena certeza, porque por isso eu falei para ele, a grande questão é: quantas vezes ele ouviu a palavra da salvação para que no momento da sua partida ele pudesse ter segurança de ir para os braços do Criador e não se separar dele eternamente. Esse é o ponto. Mas voltando para cá, mesmo com a decadência da natureza humana, no capítulo 3, versículo 11, nós temos apenas mais alguns minutos antes de completar a nossa EBD, diz assim, 3:11, tudo fez Deus formoso no devido tempo, no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. A grande questão é que Deus, mesmo diante da realidade do pecado, há no homem ainda, no coração do ser humano, um anseio, um desejo pelas coisas eternas. Ou, as nossas irmãs não estão aqui, eu não estou vendo as nossas irmãs, que até hoje brincam comigo quando a gente pregou sobre saudade do céu. Há uma eternidade no coração do ser humano, para que ele possa desejar essa existência eterna com o seu Criador. E isso é dito pelo Eclesiastes cerca de 1000 anos antes de Cristo. Quando nós observamos a relação do Eclesiastes e o Novo Testamento, nós vamos encontrar aqui, eu quero ler esse texto com os irmãos, que é Romanos, capítulo 8, versículo
capítulo 8, versículo 18 até o 22. Segundo aqui o autor, a comparação direta com o livro de Eclesiastes. E Romanos, no capítulo 8, do versículo 18 ao 22, diz assim: Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Uma colocação sobre a vaidade não só da vida, mas de toda a criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, mas na redenção. Quando Paulo fala sobre isso, ele usa uma expressão muito interessante, que é por causa daquele que a sujeitou, que na verdade é o ser humano. O ser humano passa a viver em vaidade e, infelizmente, a natureza e tudo que foi criada foi deixada aos cuidados do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, que infelizmente produz o reflexo da queda em toda a existência, até mesmo da criação. Porque o homem, na sua vaidade, não enxerga, por exemplo, que os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, na verdade, pertencem ao Criador. Ele tenta ser senhor até dessas coisas. Por isso, ela precisa ser restaurada plenamente. Isso acontecerá na volta do Senhor Jesus. Jesus convida os seres humanos a deixarem o fardo do trabalho enfadonho para descansar na graça de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. É a relação do Eclesiastes com o Novo Testamento. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, nas palavras do Senhor Jesus, nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Poderíamos muito bem fazer aqui uma aplicação, dizendo até uma adaptação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de sua vida de vaidade, e eu vos aliviarei. É Cristo quem transforma toda a criação de vaidade em dádiva. Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Mateus 6, 25, até o versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é mais do que o alimento, e também o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai o que crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
é Deus quem dá sentido a todas as coisas que por vaidade, por uma maneira de viver vaidosa, por uma maneira de viver sem sentido e vazia, muitas pessoas ficam até correndo atrás, como nós lemos na semana passada. O livro de Eclesiastes, a nossa conclusão, é um manifesto da decadência humana. E na decadência humana, o que se percebe é a necessidade da salvação, a qual chega pela vida e a obra de Jesus Cristo. O maior conselho do pregador é: tema a Deus, que implica em relacionamento e também em obediência. É o sacrifício de Cristo que tornou isso possível de maneira concreta, definitiva, pois só por meio dele temos acesso ao Pai e as perfeitas condições de nos relacionarmos com ele, vivendo plenamente o temor do Senhor. Amém, queridos? Semana que vem, se o nosso Deus nos permitir, a lição 17, Cantares. Nossa leitura do texto continuará sendo Eclesiastes 2:11. Quero orar com vocês e passar para o relatório da escola bíblica. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome nessa manhã. O Senhor sempre revelou ao ser humano, não somente hoje, nos dias em que vivemos de grande vaidade, de grande vazio, mas desde a criação, desde o primeiro momento em que o pecado se estabeleceu na humanidade, o Senhor sempre ensinou, sempre falou, e a tua palavra registra os atos e as mensagens do Senhor para o ser humano, é que ele, estando longe de ti, terá uma vida de vaidade, uma vida vazia de sentido, uma vida, ó Deus amado, como disse o autor ao Eclesiastes, o autor deste livro, ele disse: seria melhor não ter nascido. Mas, Senhor, a vida é uma dádiva, a vida é um dom, a vida é um presente. E até mesmo aqueles que vivem essa vida em vaidade, em vazio, distante do Senhor, o Senhor é misericordioso. E eu estou aqui nessa manhã, Senhor, para te agradecer, porque eu já vivi na vaidade da minha vida. Eu já vivi no vazio das minhas ações e sentimentos, e o Senhor teve misericórdia de mim. Hoje, Senhor, vivo buscando glorificar o teu santo nome, em meio às minhas lutas, dificuldades, problemas, e até mesmo em meio aos erros que cometo. Mas o Senhor, pela obra de Cristo, trouxe sentido à minha vida, trouxe sentido à vida dos meus irmãos, trouxe sentido à vida de todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que entrega a sua vida a Ele, que tem a sua vida transformada, que nasce de novo para a tua glória, e não somente tem um sentido de vida natural, mas também pode ter o verdadeiro sentido pleno da vida eterna para a tua glória. Nós te louvamos e agradecidos oramos em nome de Jesus.